Olá, meu nome é Bruno Rezende de Souza, sou professor do Departamento de Fisiologia e Biofísica da UFMG e hoje a gente vai falar sobre fisiologia do córtex. Lembrando que todos os direitos de imagem estão reservados à Universidade Federal de Minas Gerais e estão proibidas qualquer outras formas de utilização desse material. Bom, antes de a gente falar sobre o córtex, a gente vai falar um pouquinho sobre algas unicelulares. Eu sei, parece estranho, mas a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o processo evolutivo, que provavelmente, o que as evidências sugerem, que pode ter acontecido durante o processo da evolução. Nesse trabalho do Borás, o que eles fizeram foi basicamente colocar em um becker, em uma vasilha, algas unicelulares. Essas algas unicelulares então viviam separadas umas das outras até a inserção de um predador, que seria um protozoário. Como a gente pode ver, dentro do protozoário tem vários pedacinhos de alga ali dentro de vacúolos. Ok. Então, o que no trabalho do Borazzo que foi observado é que o estresse da existência de um protozoário e essa disputa, essa competição entre presa e predador, faz com que as algas unicelulares sofram algum tipo de estresse e esse estresse leva ao acúmulo, a, a elas se grudarem umas nas outras, formando então colônias de algas. Tendo colônias de algas, essas algas então que sofreram estresse e conseguem se juntar, elas acabam ficando praticamente impossíveis de serem predadas por um protozoário. Então, através de um processo induzido por seleção natural, por a existência de um predador, essas algas unicelulares acabam tendo então estresse e formam mais colônias de algas. E no final do experimento, ele tem os três tipos diferentes, colônias de algas, protozoários e algas unicelulares, passando então para o processo de seleção natural, como eu disse anteriormente. Então, aparentemente, durante o processo evolutivo, pelo menos para algumas espécies, foi vantajoso formar colônias de células. A gente pode observar que nesse caso de esponjas, em que elas são formadas por células diferentes, essas células então formam colônias, mas isso aqui não é um tecido. Por exemplo, se a gente pegar um pedaço da esponja e colocar em outro lugar, ela acaba formando uma nova esponja, porque essas células acabam se diferenciando em outras células, formando uma nova esponja. Então, o que acontece é que essa esponja então, ela não funciona como um organismo único, e sim como uma colônia de organismos que são essas células, por mais que elas sejam diferenciadas em relação umas às outras. Então, o que acontece? Se uma estrela do mar começar a se alimentar da esponja nessa ponta de cá, essa parte de cá não vai tomar conhecimento, não vai receber essa informação de que tem um predador nesse canto de cá da esponja. Por quê? Porque como ele não funciona como um organismo, um único organismo, ele não recebe essa informação, então essa parte da colônia não recebe essa informação de que tem uma estrela do mar predando essa parte de cá da esponja. Pulando algumas etapas do processo evolutivo, a gente vai chegar então nas aplísias, né? Pulando da esponja para a aplísia. É um salto grande no processo evolutivo, mas é só por questões didáticas. Aplísias são essas lesmas de cá que são famosas porque elas ajudaram no prêmio Nobel, por exemplo, do professor Eric Kandel, no estudo de memória, tá? Na formação de memória. E no caso dessas aplísias, elas têm, se você faz algum susto, se você estimula, causa alguma dor nela, é possível que ela solte essa tinta de cá contra o predador. Então, quando a gente olha o sistema nervoso da aplísia, o que ela tem são dois gânglios, são conjuntos de neurônios, mas não chegam a formar um cérebro, mas são dois gânglios, aqui, gânglios bucais, que pegam informações aqui da boca, né, da parte rostral da aplísia. Tem esses de cá, que são gânglios que a gente chama de gânglios cerebrais, e o gânglio pedal, que seria esse de cá. Então, são gânglios que pegam aqui, juntam essas informações, e principalmente esse cerebral, ele acaba juntando várias informações de várias partes do corpo da aplísia. Aqui, esses gânglios recebem informações do pé da aplísia, e esses últimos gânglios de cá são os gânglios abdominais, pegando informação principalmente a parte é, caudal da aplísia. O que acontece é o seguinte, a aplísia ela acaba se comportando como um organismo único, porque se a gente fizer um estímulo aqui, ele vai soltar alguma tinta ou ele pode se movimentar. Isso significa que se esses gânglios de cá pegarem alguma informação, esses gânglios de cá, eles acabam sendo, como eles são conectados a outros gânglios de cá, essa informação pode passar de um lado até o outro. Então, a formação do sistema nervoso
ela foi importante, foi interessante durante o processo evolutivo, porque ela junta informação de várias partes do corpo de um organismo de uma forma rápida. E quando a gente fala, então, das funções do sistema nervoso nos animais, tem um conceito muito bem descrito pelo Rafael Linden, professor da UFRJ, em que ele diz que as funções baseiam-se na atividade coordenada, isso que é uma coisa importante na função cerebral, atividade coordenada de dezenas de bilhões de neurônios, mediando desde funções primitivas, como reações reflexas, a estímulos simples do ambiente, até a complexa percepção do meio externo, mecanismos de atenção e controle de movimentos delicados e precisos. Mas o que é interessante é isso aqui, ó, uma atividade coordenada de circuitos neurais. Então, basicamente, se a gente pensa no humano, nós temos aqui um indivíduo, esse indivíduo está conversando com vários outros organismos, outros indivíduos. Quando ele conversa, o que acontece aqui nesse momento é que o córtex, na verdade o cérebro, recebe informações sensoriais. Então, como vocês já estudaram em transdução dos sinais elétricos, esse indivíduo está enxergando a retina, então transduz o sinal físico para sinal elétrico. O córtex auditivo também vai receber informações do tímpano. Se a pessoa for brasileira, ela vai encostar uma na outra na hora de conversar, então vai pegar no tato, vai ter estímulo tátil, vai chegar no córtex somatosensorial. Então, o cérebro, o que acontece? Ele recebe os estímulos que esse organismo está recebendo do ambiente naquele momento. O que é interessante, se a gente fizer um corte no córtex, a gente vê camadas de neurônios. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 camadas de neurônios. É o que é mais comum no ser humano. Que é o mais comum. É o que é no ser humano. São 5 camadas de neurônios. Formando colunas. Como a gente pode observar aqui, formam colunas de neurônios. No caso dos elefantes, são 6 camadas, por exemplo. Tá? E dentro dessas camadas, nós temos, então, essas células que são células neuronais. São vários tipos de células, nós temos vários tipos de neurônios aqui no meio. Mas uma delas, que é uma das mais comuns no córtex, são essas células de cá que nós chamamos de células piramidais. Que elas parecem uma pirâmide, elas são triangulares com muitas projeções. Como vocês podem ver, muitas projeções dendríticas, aumentando a ramificação e aumentando a chance delas se conectarem, delas se encostarem. E, obviamente, nós temos um axônio. Esse axônio, como a gente na aula de neurotransmissores vocês já aprenderam, seria esse terminal pré-sináptico, onde libera neurotransmissores que vão se conectar nos receptores do terminal pós-sináptico, também no pré-sináptico. Mas o clássico é pensar que vai ligar nos receptores pós-sinápticos do próximo neurônio. E o que é interessante quando a gente olha o encéfalo de mamíferos, mas vamos focar nos humanos, nós temos então o cérebro é essa parte de cima, a gente observa que são formados com essa girificação, que são todos esses giros de cá. Nós temos o hipotálamo, nós temos o tálamo, nós temos o corpo caloso, nós temos a hipófise, nós temos isso tudo aqui. Isso aqui forma o cérebro. Um pouquinho abaixo do cérebro, já nessa região de cá, nós temos o mesencéfalo, onde ficam vários núcleos de neurônios que enviam projeções para o córtex. Então, daqui envia projeções para várias regiões do córtex, aumentando a facilidade de ativar alguns circuitos ou não, como o sistema noradrenérgico, o sistema dopaminérgico, serotoninérgico, como eu vou explicar para vocês. E abaixo do mesencéfalo nós temos a ponte, o bulbo e o cerebelo. O cerebelo com várias funções, a gente vem aprendendo cada vez mais, além de funções motoras, ou de memórias procedurais, ou de equilíbrio, a gente vem cada vez mais descobrindo o cerebelo. Ponte e bulbo estão envolvidos com várias funções na regulação da homeostase do organismo. Então, para focar mais no córtex, o que é bom sempre lembrar um pouquinho dos núcleos do mesencéfalo. Os núcleos do mesencéfalo são núcleos de neurônios que produzem um neurotransmissor específico e esses neurônios enviam projeções para partes diferentes do córtex, ou seja, do cérebro. Então, o mesencéfalo, quando a gente olha vias noradrenérgicas, são grupos de neurônios que ficam no locus ceruleus, uma regiãozinha chamada locus ceruleus, no mesencéfalo, e esses neurônios enviam projeções para diversas regiões cerebrais. A gente pode observar aqui que no córtex ele envia projeções para muitas regiões. E, obviamente, ele acaba aumentando, ele está muito envolvido com a atenção, as vias noradrenérgicas, então ela aumenta a frequência de potencial de ação que aqueles neurônios têm,
facilitando para que aqueles neurônios então sejam ativados e circuitos sejam ativados, já que ele já tem uma modulação maior, de aumentar um pouquinho a frequência de potência de ação, levando à facilidade da somação de impulsos de potenciais de ação. Outra via também famosa por terem neurônios que produzem serotonina são os neurônios que são do núcleo da RAF. Então, no núcleo da RAF nós temos no mesencéfalo, temos na ponte, no bulbo. Então, nós temos várias regiões aqui que nós chamamos núcleos da RAF, formando colunas. E esses núcleos, os neurônios do núcleo da RAF, eles enviam também projeções para o córtex, para várias regiões corticais. E esses neurônios eles liberam serotonina também com uma função bem interessante, que é deixando o cérebro também mais ativo e participando também de vários processos atencionais e outras funções, deixando o organismo mais ativo. E tem uma outra via, são as vias dopaminérgicas, são neurônios também no mesencéfalo, eles podem ficar na substância negra, que enviam projeções para o estriado, a gente chama de via nigroestriatal. Podem ser neurônios na área tegumentar ventral, que enviam projeções para o núcleo accumbens ou para outras regiões límbicas, a gente chama de mesolímbica. Também da área tegumentar ventral, mas que projetam para o córtex, nós chamamos essa via de mesocortical. E a via que ela está mais envolvida com regulação hormonal, que a gente chama túbero infundibular, que vai do hipotálamo até a hipófise. Então, as vias dopaminérgicas, elas já não são elas já são mais separadas comparadas com a serotoninérgica e a noradrenérgica, mas, de novo, um fenômeno mais comum que acontece com as vias dopaminérgicas é facilitar a atividade dos neurônios do estriado, ou facilitar a atividade dos neurônios do núcleo accumbens, ou do córtex, ou até da hipófise. Então, o que nós temos aqui são várias vias neurais que aumentam a possibilidade de circuitos neurais do córtex se ativarem, aumentam para se ativarem ou não ativarem, obviamente, né? Mas principalmente para se ativarem. Então, o que nós sabemos é que essas vias mesencefálicas, elas acabam, então, modulando ou facilitando a atividade de várias regiões cerebrais diferentes. Então, e como é, né, distribuído, como é identificado essas estruturas cerebrais, a anatomia do córtex? Nós temos o lobo frontal, que é essa parte mais rostral do córtex. Temos o lobo parietal, o lobo occipital, o lobo temporal e temos aqui o cerebelo. Né? Mas a gente está falando do córtex, não sei por que eu falei do cerebelo. E se eu colocar, separar o córtex temporal do lobo frontal e do lobo parietal, ou seja, eu abrir esse espacinho aqui, nós vemos embaixo o que a gente chama de córtex insular. Então aqui nós temos a ínsula. Se a gente pega na parte medial, então se a gente olha por dentro do cérebro, né, pelo centro do cérebro, nós vemos então aqui de novo a parte do lobo frontal, do lobo parietal, do occipital, esse aqui é a parte temporal. E nós temos estruturas como a amígdala, que fica aqui no córtex, nós temos o hipocampo, que é uma estrutura mais límbica, aqui também já no meio do córtex, do cérebro. Nós temos o hipotálamo, temos o corpo caloso. Então, as estruturas cerebrais da parte medial é diferente, obviamente, da parte lateral do cérebro. E o que é interessante é que se a gente fizer uma fatia, se a gente cortar o cérebro sagitalmente, a gente consegue observar nessa marcação de células aqui que a parte mais externa é um pouquinho mais escura, e ela está mais escura nessa marcação porque ela tem mais células. Então, no córtex humano, nós temos várias células, todos os corpos celulares, na parte mais externa do córtex e a parte mais interna, onde ficam as fibras, ou seja, ficam os axônios e os dendritos desses neurônios que estão aqui distribuídos na camada mais externa do córtex. A gente pode observar aqui nessa marcaçãozinha aqui, isso aqui é o hipocampo. E se a gente faz o corte daquela camada mais externa, o que a gente observa é que esses neurônios eles estão distribuídos então em colunas. Tá? Então aqui tem um corte do córtex, eles são distribuídos em colunas. E quando a gente caracteriza ou a gente identifica essas colunas, a gente pode observar que tem neurônios numa camada 2, neurônios na camada 3, neurônios na camada 4.
que formam neurônios muito específicos e tipos neuronais muito específicos para cada camada. Então, por exemplo, a camada 2 a gente pode observar que são células bem pequenininhas, são neurônios mais pequenininhos. E eles têm os neurônios que são mais piramidais pequenos, eles estão mais estrelados. Aqui ó, a gente pode observar que estão neurônios piramidais pequenos. Aqui são neurônios piramidais médios. Na camada 5, neurônios piramidais grandes. Nós temos esses tipos de neurônios aqui que formam um candelabro. Temos vários tipos diferentes de neurônios, como a gente pode observar aqui. Então, na verdade, o córtex não é formado por neurônios, ele é formado por vários tipos de neurônios e glias, né? Então, a estrutura cortical, o que é interessante é que tem essas colunas. E é legal, é interessante observar que dessas colunas, dessas camadas neuronais, nós sabemos que a grande maioria desses neurônios eles projetam para regiões específicas de acordo com cada camada. Então, se a gente olhar na camada 2 do córtex, nós temos neurônios que projetam principalmente para outras regiões do córtex do mesmo hemisfério, formando circuitos próximos dentro daquele hemisfério. Quando a gente olha neurônios da camada 3, por exemplo, eles já enviam, uma grande parte deles já enviam projeções para o hemisfério oposto àquele hemisfério onde estão esses neurônios. Já neurônios da camada 4, camada 5, eles enviam muitas projeções para a parte do tronco cefálico, para a espinha, para a medula. E na camada 5 e 6, a gente observa muitos desses neurônios que acabam projetando para o tálamo. Então é interessante a gente observar que esses neurônios enviam projeções para regiões diferentes e a gente tem uma certa identificação de cada camada e sabendo que cada camada vai projetar primordialmente para regiões específicas, ou seja, do outro lado, para regiões mais próximas, né, como o caso da camada 2, e a gente consegue até mesmo identificar o tipo do córtex, de qual foi o corte que foi feito, de qual córtex foi feito, de acordo com a distribuição dos neurônios nessas camadas. Então, quando a gente olha no córtex sensorial primário, onde tem uma integração grande dessa informação sensorial que chega no córtex, a camada 2 e 3 ela é muito mais larga que quando comparado com o córtex motor primário. Então, essas regiões, já que eles estão envolvidos tanto com projeções, esses neurônios enviam projeções para outras regiões corticais, elas são maiores, tanto no córtex associativo, que eu vou explicar para vocês melhor, quanto o córtex sensorial primário, comparado com o córtex motor primário. Já o córtex motor primário, como ele envia muitas projeções para o tronco cefálico e para a medula, essa camada 5 e 6, elas são muito maiores, elas são mais largas, mais espessas, comparadas com o córtex o córtex sensorial primário, que essa camada de cá ela é muito menor comparada então com o córtex motor primário. Então a gente consegue entender essa plasticidade do desenvolvimento neuronal, do desenvolvimento cerebral, a plasticidade para a organização até dessas colunas e organização dessas camadas neuronais no nosso córtex. Então tá, então a gente entendeu mais ou menos que nós temos aí o córtex, ele tem essas distribuições celulares de formas diferentes, facilitando então a integração de circuitos de sinalização em circuitos mais próximos ou que vai na camada mais profunda, que envia projeções para a medula e para o tronco cefálico ou para o tálamo. Então a gente já entendeu isso direitinho. Agora vamos entender um pouquinho uma outra forma de identificar as áreas corticais. Agora, sabendo de onde vêm as projeções, de onde chegam as informações para esse córtex. Tá? Então, quando a gente chama de córtex motor primário, por exemplo, o fato de a gente estar falando dele primário, significa que essa parte de cá em vermelho, essa região de cá, esses neurônios, a gente vai ter uma camada 5 e 6 muito grande, porque esses neurônios eles vão enviar projeções para a medula, porque o córtex motor primário é aquele córtex que vai enviar projeções axonais para a medula, que leva à ativação de neurônios motores alfa. Tá? Então a gente chama de primário porque ele já está saindo do cérebro. Tá? Ele está saindo do cérebro já enviando projeções direto para a medula. E quando a gente olha nesse córtex somatosensorial de cá, então aqui no giro pós-central, a gente observa que também é chamado de córtex somatosensorial primário.
Primário por quê? Não é porque esse aqui envia projeções para a medula. Não. É porque as informações, as projeções provenientes de neurônios sensoriais, somatosensoriais, eles chegam primeiro nessa parte primária do córtex somatosensorial. Então, como ele chega no primário, no córtex somatosensorial, ele vai ter a primeira integração do estímulo. E aqui vai ser interessante, que é onde vai receber essa informação de cada parte do corpo. Quando a gente olha a integração dessa informação, porque os neurônios dessa região acabam enviando projeções para essa região de cá, essa região de cá ela está envolvida principalmente com uma parte sensorial associativa, ou pode ser chamada também como área somatosensorial secundária. Tá? Então aqui ela já recebe informações provenientes desses neurônios de cá, juntando essa informação, integrando melhor. Usando esse mesmo raciocínio, a gente pode também olhar nessa parte de cá, que são a parte auditiva. Então, a parte auditiva, o córtex auditivo primário, que é o córtex auditivo, que é essa parte de cá, ele recebe informação direto dos tímpanos. Tá? Então, essa informação primeiro chega dos tímpanos para cá e depois ela é associada, criando uma complexidade nesses estímulos sonoros, no córtex associativo, auditivo associativo, ou auditivo secundário. Tá? Quando a gente olha no visual, seguindo o mesmo raciocínio, nós temos aqui o córtex visual primário, que é o córtex que recebe informação da retina, e essa informação, esses potenciais de ação que chegam aqui, eles acabam sendo integrados em um circuito neuronal, vários circuitos neuronais, onde forma então a área visual associativa ou o córtex visual secundário. Então, é sempre o primário que recebe informação direto do meio externo, né, dos receptores que pegam as informações do meio externo, e depois eles têm uma primeira integração dessa informação, que é pegando esse estímulo e deixando ele mais complexo. Quando a gente olha no córtex motor, nós temos o córtex, o que a gente chama de córtex pré-motor, córtex motor associativo, córtex motor, eu esqueci o nome, mas não precisa me preocupar agora, eu não vou gravar esse slide de novo, mas o que acontece? Nós temos, lembrei, córtex motor suplementar, córtex pré-motor e aqui o córtex motor primário. Essa parte de cá é uma área associativa, só que ao contrário das regiões que são sensoriais, que são de percepção sensorial, em que o primário envia projeção para o secundário, ou o primário envia projeções para o associativo, no caso do motor é o contrário, é o associativo que envia projeções para o primário. Então, o fluxo de informação, ele começa no associativo e ele vai para o primário, e do primário ele vai, então, para o neurônio motor-alvo. E outras regiões, obviamente, tem o córtex gustatório, ou tem o olfatório, que seria o piriforme, e nós temos algumas regiões que a gente chama de área associativa secundária, ou córtex associativo secundário, ou terciário, dependendo do livro. Vocês vão observar que o córtex pré-frontal, por exemplo, é uma área associativa ainda mais complexa. Por quê? Porque ela pega as informações, ele recebe informações do associativo auditivo, associativo somatosensorial, associativo do visual, pegando essas informações, e essas informações acabam sincronizando com a atividade do córtex pré-frontal, do lobo frontal, e aqui a gente tem um córtex associativo terciário. Tá? Como que a gente, então, divide essas regiões? Área de projeção e área de associações, como eu apresentei para vocês. A área de projeção, que ele está direto associado, relacionado com sensibilidade e motricidade, e associação são as outras áreas que têm um papel fundamental de integração daquelas informações. E como é que elas são divididas, então? Lembrando, novamente, nós temos aqui, então, a de projeção, córtex motor primário, projeção, córtex somatosensorial primário, projeção, córtex visual primário, projeção, córtex auditivo primário, e nós temos o córtex piriforme, gustatório, tudo aquilo lá. Okay? Então, essas são as áreas sensoriais primárias. A área motora, obviamente, é o córtex motor primário e o motor suplementar. Tá? Mas tem as áreas associativas, que a gente vê em roxo. Nós temos aqui o lobo frontal, áreas associativas do córtex parietal posterior e do córtex auditivo, que seria o córtex temporal inferior. Então, essas regiões em roxo
são aquelas que integram informações que chegam nessas regiõezinhas verdes. E o córtex, essa parte vermelha, recebe informação principalmente dessa roxinha de cá, levando então à ativação desses neurônios e, consequentemente, do neurônio motor alfa na medula. Então vamos agora focar primeiro nas áreas sensitivas primárias. Áreas sensitivas primárias, como eu falei, são aquelas que recebem as projeções direto do sistema sensorial. Então a área somestésica, que é essa parte de cá, está envolvido com o giro pós-central, está envolvido com, recebe informações do corpo, tato e da posição dos músculos. A área visual é essa parte de cá, do córtex visual, do córtex occipital, então recebe informações da retina. A área auditiva é essa parte de cá, em amarelinho, que recebe informações do tímpano. A área vestibular, núcleo vestibular e coclear, mas ficam lá no meio, não dá para olhar de cá. A área olfatória, que é o córtex piriforme, está aqui embaixo. Tá? A gente vê aqui, ó, ele puxa um pouquinho o córtex temporal, a gente consegue enxergar aqui. E a área gustativa, a gente olha no opérculo parietal, que fica também, de novo, levantando, a gente consegue enxergar a área gustativa. Então, essas são as regiões que recebem projeções de receptores sensitivos. Já no córtex motor, né, no córtex motor primário, e tanto no córtex motor primário quanto no córtex somatosensorial, como eles recebem e enviam projeções para partes do corpo, não somente recebendo informações sensoriais, mas também enviando informações motoras, eles acabam tendo um mapa que nós chamamos de homúnculo, um homúnculo somatosensorial e um homúnculo motor. Então, neurônios dessa região específica do córtex somatosensorial recebem informação do braço. Se a gente for pegar daqui, vai ser do dedo. Se a gente pegar aqui, a gente tem da língua. Então, nós conseguimos mapear o corpo humano através da ativação do córtex somatosensorial. E a mesma coisa acontece com o motor, mas no caso aqui não é recebendo informação sensorial. Se eu estimular essa regiãozinha específica do córtex motor, eu vou mexer a mão. Se eu ativar essa de cá, eu vou mexer os lábios. Se eu mexer essa de cá, eu vou engolir. Então, existe um homúnculo ou um desenho corporal no córtex somatosensorial e no córtex motor, o que faz todo sentido, já que são regiões primárias, sensitivas primárias e motoras primárias. É interessante, então, entender que essas regiões recebem projeções diretas desses receptores. Então, se nós pegarmos, que é o que aconteceu nesse caso, nós pegarmos a atividade cerebral dessas regiões primárias, elas são tão diretamente relacionadas ao estímulo externo que é possível, inclusive, fazer reconstrução, são trabalhos mais recentes, reconstrução do que o indivíduo está enxergando através da atividade cerebral, através do potencial de ação em diferentes regiões do córtex visual primário. Então, se a gente observar aqui nesse experimento, esse indivíduo está enxergando esse vídeo de cá e aí a reconstrução da atividade do córtex visual primário dele, a gente consegue observar exatamente isso de cá. Fica bem similar, obviamente, né? Mas não é idêntico. A gente tem que melhorar muito ainda essa técnica. Mas a gente já consegue entender agora, pelo menos, como é a atividade do córtex visual primário e a reconstrução, então, dessa imagem através da atividade cerebral. Seguindo para o próximo passo, a gente vai chegar nas áreas associativas secundárias, que são aquelas que eu disse para vocês que são associativas sensoriais. Então, essa região de cá é a área associativa somatosensorial, ou seja, primeiro a informação do tato chega nessa região, ou dos músculos chegam nessa região, e depois esse fluxo de informação chega aqui, aonde acontece a integração dessa informação. Do visual aqui também, aqui ao lado, do auditivo aqui ao lado. Então, sensitivo nós temos somestésica secundária, visual secundária e auditiva secundária. Já na parte motora, nós temos a motora suplementar e a pré-motora e a área de Broca, né? E todas essas áreas, elas integram informação e o fluxo de informação agora, como eu disse, é o contrário. Ele sai do associativo e vai para o motor primário, que envia essa informação, o fluxo de informação agora para a medula, levando à ativação dos neurônios motores alfa. Lesões nessa região são um pouquinho mais complexas, são um pouquinho mais intrigantes. Então, uma lesão no córtex parietal posterior direito, apesar que aqui está mostrando o esquerdo, o que acontece com esse indivíduo é negligência visual. Então, o que a gente observa nessa pessoa é que se eu peço para ela desenhar
um relógio, ou desenhar esse modelo de carro, ela não consegue integrar a informação do visual e acaba, mesmo de memória, acaba perdendo essa informação e não chegando, no que não sei se a gente pode dizer, mas chegando na consciência. Mas pelo menos isso não é evocado ou não é colocado dentro da consciência do indivíduo para desenhar ou para escrever alguma coisa. No caso aqui, a gente vai ver o filme dessa senhora. Essa senhora ela vai desenhar, mas vocês vão observar que ela vai ter dificuldades para desenhar, tanto para copiar um desenho de um papel, como também, se eu pedir para ela desenhar de memória, ela também tem suas dificuldades. Reparem só. Peggy Palmer has normal vision. She should be able to copy this star easily. I'll never get this star. I'm hopeless at this. But something odd is happening. Tentando One desenhar whole a estrela, side of the star is missing. ela não consegue desenhar uma parte. This became apparent when Peggy was asked to draw a daisy from memory. Agora ela vai ter que desenhar de memória, Right. uma margarida. A daisy it shall be. For neuropsychologist Peter Halligan, Peggy's drawings reveal exactly what's gone wrong. Will not attend to those things that we would normally be aware of. Peggy thinks desenhar she's uma drawn her parte. daisies right, until it's pointed out to her. Ela acha que desenhou direitinho. You've até noticed that, que have you? Oh dear. o primeiro So what psicólogo Peggy's mostra para drawn for ela. us is several nice daisies with the left side missing. Same with this one and this one. And look at this one. This is a very good example. I've done it on all of them. Which means that she's not only neglecting events in the world, but Então, essas lesões da área associativa secundária, nós temos algumas lesões que são mais complexas, pegando integração dessas informações sensoriais, criando, então, esses fenômenos, essas patologias um pouco mais difíceis de ter identificadas e mais intrigantes, obviamente. E nós temos também a área de associação terciária. Então, na área de associação terciária, que integra informação do secundário, então imagina só, um terceiro nível de complexidade, de integração, essas regiões associativas terciárias são a área pré-frontal, nós temos o córtex pré-frontal, a área temporoparietal, nessa parte de cá, e as áreas límbicas, que são mais internas, então. Então, são regiões que integram informações que já são integradas no secundário. Então, pensando no fluxo de informação sensitiva, sensorial, nós temos primeiro o córtex primário, sensorial primário, córtex associativo secundário, que seria o sensorial secundário, e as áreas de associação terciária, que é onde integra essa informação, e a gente conhece alguns fenômenos que estão envolvidos com isso, como funções executivas, percepção de tempo, e a emergência de emoções. Então, são regiões integrativas muito mais complexas, pegando mais variáveis, já que eles já recebem informações da área associativa secundária, que já foi integrado também. Lesões nessas regiões também são bem intrigantes, mas o que eu vou mostrar para vocês não são bem lesões agora. O que eu vou mostrar para vocês é como é possível atrapalhar a atividade coordenada dos neurônios, como a gente falou lá no comecinho. Eu posso atrapalhar criando conflitos sensoriais. Então, primeiro que a gente vai aprender aqui agora é o efeito McGurk. E o efeito McGurk, a gente vai entrar em conflito com o som que que a gente vai escutar, em conflito com a imagem, né, com o estímulo visual. E como o nosso sistema visual é 30% do nosso córtex, geralmente ele se sobrepõe em cima dos outros estímulos sensoriais. Então vamos ver o que vai acontecer com o famoso efeito McGurk. Pá, pá, pá. Vocês estão vendo que ele está Have a falando look at this. pá, What do you pá, hear? pá, 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 com B pá. de bola. Pá, pá, pá. But look what happens when we change the picture. Pá, pá, pá. É como se fosse um F forçado, não um V. Ó. Pá, pá, pá. And yet, the sound hasn't changed. Só que a In gente agora every clip, escutou you are only ever hearing bar with a B. Pá, pá, é o pá. mesmo som, Concentrate first on the right of the screen. Pá, é o mesmo Now som, to the left of the screen.
Mas você escuta de acordo The com o que illusion tá occurs dizendo. because what you are seeing clashes with what you are hearing. Ba. Então, o que a gente escuta, mesmo sendo o mesmo som, ele é altamente influenciado pelo sistema visual, pela informação do somato sensorial, informação do córtex visual primário e secundário. Então, o sistema visual ele acaba criando essa ilusão de que aquele mesmo som, ele na verdade vai ter sons diferentes. Esse é o chamado efeito McGurk. Outra brincadeira que é muito utilizada em oficinas de neurociência é a ilusão visual do braço de borracha. Então, vocês vão observar que esse braço de borracha é colocado um pano como se fosse a continuidade do braço dela, e essa pessoa vai colocar o braço do outro lado desse muro, né, desse papelão, alguma coisa assim, e ela vai ficar, o braço real dela vai ficar escondido. Só que o cientista aqui ele vai passar um pincel na mão de borracha, sincronizando o córtex visual dela, e vai passar na mão verdadeira um pincel similar. E vai sincronizar o córtex somatosensorial com o córtex visual, criando então a ilusão de que esse braço é o dela. Reparem só o que vai acontecer. Welcome to the rubber hand experience. I want you to put your left hand right here and put your right hand right here. Jonah has participants hide their right hand out of sight behind a divider, Just gonna drape this as if it's your real hand. while he places a rubber hand on the table in front of him. Just stare at this hand. Jonah primes participants by brushing both the fake and real hand simultaneously, a process which helps the brain link the feeling to the fake arm. Feel like you're doing that to my hand, but that's not my hand. My hand's over there. So that's kind of weird. That's kind of weird. Now that Jonah has linked this volunteer's brain to the new hand, he's got an even bigger surprise for her. Tadinha, que susto. Alice Lowitz here. Good plan. Oh my goodness. When you hit that thing, I thought I was gonna lose my hand. So I was so scary. And it really felt like that was like I could move those fingers if I wanted to. My brain decided that that I could feel that. And that you hitting that was hitting me. That's so strange how it does that. Impressive, right? Mais um Let's see exemplo. how many other people fall prey to this mind game. My name's Jonah. Okay, so you keep on staring at that hand. That was crazy. That was crazy. Bom, então é isso que a gente tem que falar para fisiologia cortical. Por favor, se cuidem e depois eu coloco mais aulas para vocês. Um abraço e se cuidem, hein, gente.